pouquinho. Muito boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Nossa primeira live, nosso primeiro papo, de fato, do Papo de Legista aqui. Eu não poderia deixar de agradecer primeiramente nossos convidados, acima de tudo, que são de grande estima para mim e de extrema competência profissional. Não poderia ser diferente, são mentores meus e dos outros colegas da residência em Medicina Legal e Perícia Médica do Instituto Oscar Freire, do Hospital das Clínicas da USP. Então, não poderia deixar de começar essa iniciativa trazendo convidados tão importantes como eles. Uma breve apresentação de nossos convidados hoje, lembrando que hoje vamos falar sobre qual que é a realidade da perícia médica dos peritos no Brasil. Nós temos aqui hoje o Dr. Elcio Rodrigues da Silva, médico graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, meu veterano de faculdade, possui especialidade em cardiologia, medicina do trabalho e também medicina legal e perícia médica. Temos aqui o Dr. Jonas Borracini, espero que não tenha falado errado, médico graduado pela Faculdade de Medicina do ABC, possui especialidades em ortopedia e traumatologia, como também Medicina Legal e Perícias Médicas, também membro titular da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, a BMLPM, e também o Dr. Richard Regolino, médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em psiquiatria forense e atualmente coordena o programa de residência médica em psiquiatria forense, lá da Santa Casa. Muito bem. Já aproveito para convidar vocês que estão nos assistindo agora ou posteriormente que se inscrevam no canal para receber notificações de outros debates que a gente tenha. Será muito prazeroso recebê-los, com certeza, novamente. E hoje o que a gente vai falar? A gente vai conversar, vai debater sobre a perícia médica como especialidade, a formação do médico perito, sobre centros de formação de peritos médicos, e sobre um tema interessante, a parte, né, da indicação consensual do perito, que são temas extremamente relevantes, que são inclusive um dos grandes nortes da criação do Papo de Legista. Então, nada melhor que começar com esse debate, né? Então, eu gostaria de passar a palavra aos nossos convidados para que falem um pouquinho, né, de suas opiniões e experiências acerca da regulamentação da especialidade da medicina legal e perícia médica. Pode começar, professor Elcio? Sim, sem problema, posso começar. Uma boa noite a todos, né? Essa é uma iniciativa bastante importante, bastante interessante, de um assunto que a gente tem discutido, pelo menos, eu acho que nos últimos 10 anos, né, que é a questão da perícia médica e da formação do perito médico judicial, né? E a gente tem trabalhado isso de forma muito forte em todos os lugares que a gente tem oportunidade de palestrar ou estar envolvido em alguma atividade de aprendizado, a gente tem discutido muito, né? A gente ficou um pouco frustrado porque gostaríamos de ter uma participação de pessoas que tem uma participação muito importante dentro da especialidade, né, como o Dr. Vivan Miziara, né, eu acho que seria muito interessante ele estar aqui, né, Dr. Daniel Romero Munhoz também, o presidente da Associação Médica Brasileira também. Eu acho que seriam pessoas bastante importantes para poder estarem participando dessa discussão, porque não será um debate, seria uma discussão de problemas que a gente tem enfrentado, tanto na formação do perito e como na atuação do perito, né? Então, de forma geral, é isso que a gente vai tentar discutir e mostrar para os senhores, né? A perícia médica é uma realidade, é uma especialidade, uma das 54 especialidades médicas, né? Tá? E isso pouca gente conhece que é uma especialidade, né?
Por quê? Porque a maior parte dos peritos não advém de uma formação completa em termos de perícia judicial, né? São pessoas que se aproximaram da especialidade por motivos diversos, né, e acabaram atuando. Alguns até derivaram só para a atividade de perito judicial, ou fazendo só perícia ou assistência técnica, né, mas sem a formação, eu vou dizer, necessária, né, como toda especialidade, a necessidade de uma formação, né, não se faz nenhum médico de nenhuma especialidade sem uma formação técnica, né, eu tenho certeza que nenhum de nós procuraria um médico para fazer um procedimento cirúrgico se ele não tivesse habilidade, né, formação para essa especialidade, né? Ninguém vai procurar um cirurgião de cabeça e pescoço que não tem nenhum conhecimento técnico para fazer uma cirurgia, e você vai naquele cirurgião. E a nossa especialidade é uma especialidade sui generis, que ainda acontece muito isso, né? Tá? Advogados, muitas vezes até juízes indicando peritos para atuar que não têm formação em perícia judicial, né? Nessa vida profissional da gente, que é um pouco longa, eu comecei a fazer perícia judicial por volta de 1982, mais ou menos. 82 foi quando foi a minha introdução na perícia médica, né? Eu já vi coisas assim bizarras, né? De alguém dizer assim que vai fazer uma perícia, a minha primeira perícia, será que o senhor me ajuda, doutor? Fazer primeiro, não sei como é que faz, não sei como começa. Isso em lugares que a gente trabalha. Eu sou amigo do juiz e o juiz me nomeou, né? É como se eu fosse fazer uma cirurgia. Ele é muito um amigo meu, ele quer que eu opere, você me ajuda a operar? É mais ou menos isso, né? Então, essa é a discussão que a gente quer colocar para vocês, né? A importância do especialista, né? Eu acho que antes de a gente entrar em subtemas e de forma mais específica, seria interessante a gente escutar um pouco dos nossos colegas, todos com grande experiência, não só na questão prática da especialidade, mas também de conhecimento, e formadores de opinião, que trabalham na formação de peritos, né? Então, vamos escutar um pouquinho eles, depois a gente continua um pouquinho mais. Tá ótimo, professor, sem dúvida. Jonas, poderia falar para a gente? Lógico, Yuri. Eu achei muito legal essa iniciativa, eu agradeço o convite, Yuri, porque partiu de um jovem. Tudo bem que ele está com a gente, acompanha o trabalho mais diretamente com o Elcio, mas essa preocupação em debater esse tipo de assunto, porque é uma coisa que ninguém toca hoje nesse assunto, é um assunto que parece que não existe, e é assim que a gente sempre gosta de chamar essa atenção das necessidades, da grande necessidade de ter conhecimento para fazer um trabalho adequado, porque, como o Elcio falou, isso aqui é uma especialidade que requer conhecimento tanto quanto as outras. Por isso que eu vou falar de novo aquele jargão que eu sempre falo. Gente, vão aprender conceitos que vocês fazem os seus próprios métodos. Ou seja, não tem receita de bolo. Nós temos que nos debruçar, estudar, conhecer leis, conhecermos a fundo a especialidade para poder fazer um trabalho adequado, e você fique tranquilo, apresente todas as respostas que forem questionadas, e assim levar a nossa perícia, essa especialidade para onde ela deve ir, com reconhecimento, porque hoje, certamente, acho que os colegas concordam comigo, que ficou meio tarjado assim, vai fazer perícia aquele cara que não se deu bem na profissão como médico ortopedista, por exemplo, no meu caso. O Jonas é ortopedista, ele não se deu bem no consultório, ele vira perito. Não é bem assim, é uma especialidade totalmente diferente, difícil, requer muito conhecimento. A gente está estudando aí continuamente, o Elcio tem anos e anos à frente da nossa, e ainda continua, aí não para de estudar, busca coisa nova, renova conhecimento, emite conceitos novos, que é muito importante, que não pode ficar estagnado. Então, assim, a perícia médica tem muito a crescer. E, assim, essa iniciativa, Yuri, é ótima porque parte dos jovens, vocês vão fazer as mudanças. Vocês têm que estimularem o quê? O Elcio, que é um cara para lá de excepcional, e eu, graças a Deus, eu tenho ele como amigo e sócio, então, assim, excepcional. Vocês precisam estimular cada vez mais isso para que
as pessoas mais experientes comecem a pensar mais nisso, trazer coisas novas, ajudarem vocês trocarem ideias, fazerem esse feedback aí positivo e levar a nossa especialidade ao grau que ela merece. Aí não essa, eu não vou dizer que está largada de lado, mas é mais ou menos isso. Então, assim, vamos nos dedicar, vamos nos engrandecer essa perícia médica, porque não é fácil como parece. Quem precisou de trabalhos específicos sabe o valor que tem um assistente técnico, um perito que trabalha adequadamente. O problema é que, na minha singela opinião, nós temos que trabalhar toda a cadeia que forma a perícia médica. Um advogado bem instruído, um assistente técnico que ajude esse advogado a tocar nos pontos principais, um perito que sabe o que ele está procurando e como ele vai apresentar esse trabalho, e principalmente um juiz que saiba todas as variáveis que ele deve explorar do perito e assim se manifestar na hora do seu julgamento. Então, assim, essa cadeia toda que deve ser trabalhada. Quando nós falamos de perícia médica aqui, lógico que a gente está falando dos peritos como grupo, vamos dizer, no nosso caso, médicos, mas, assim, eu acho que esse conhecimento tem que extrapolar tudo para que o trabalho se torne retilíneo e que alcance a excelência, que é o final, o julgamento correto, justo, adequado, totalmente embasado em literatura científica, porque isso aqui não é achismo, não é opinião. Nós não damos opiniões, nós analisamos os fatos, colocamos nossos conhecimentos técnicos e emitimos um parecer, um embasamento técnico, não é uma opinião. Eu, inclusive, só um detalhe, eu fui uma vez chamado numa audiência por um juiz. Essa é a sua opinião? Eu falei, doutor, com todo o respeito que eu devo ao senhor, eu não emito opinião. Eu faço uma conclusão técnica. Eu vejo os fatos, coloco uma pitada de conhecimento técnico, apuro as suas necessidades e eu emito um parecer técnico. É técnico, não é achismo. E muitas vezes as pessoas acham isso. Mas parabéns, eu acho que isso aqui vai valer muito a pena e que tenham outros Yuris que queiram levar a sua... Não, Yuri, você sabe, você é um cara interessado, como eu posso citar gente que a gente sabe que não é interessada, então, assim, é isso mesmo, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. É buscar excelência, é buscar um trabalho digno, honesto, correto, que você dure e fala, opa, eu fiz um laudo muito legal. Que é o que a gente vê na terça-feira, o Elcio, vocês fazem isso rotineiramente, vocês saem satisfeitos de lá com as trocas de ideia que vocês têm. Então, isso é muito ruim falar depois do Elcio, né? Porque o Elcio... Pô, é ruim falar depois do Elcio e eu vou ter que falar depois de todo mundo. Fica difícil, né? Você é psiquiatra, você tem um... Sobrou aqui. Bom, vou emendar já então, já aproveitar aqui. Agradecer o Yuri o convite aí, né, de poder estar participando disso. Acho que muito legal essa iniciativa e não esperava nada diferente, porque a gente está, eu, o Elcio, o Jonas, a gente está em contato não só com o mundo da perícia médica, mas com o ensino de perícia médica especificamente, né? A gente trabalha no ensino desde a residência médica, em medicina legal e em psiquiatria forense, mas também no treinamento de novos peritos, que são colegas já experimentados na profissão, que vão fazer perícia, e a gente sabe, assim, da qualidade de cada um, né, o pessoal da residência da medicina legal realmente sempre surpreende, né, assim, de qualidade técnica, de pessoal muito com gás legal de fazer as coisas, então vocês estão de parabéns aí, viu, Yuri? Muito legal esse canal, obrigado pelo convite, é uma honra aí. O que eu tenho acrescentado que os meus colegas falaram, assim, eu concordo com tudo. Eu vejo, né, a questão da perícia médica evoluindo ao longo do tempo, né, e o Elcio pode me corrigir se eu tiver falando algo impreciso, mas assim, eu vejo ela evoluindo de algo que era um bico do médico, né? Então, por exemplo, eu me lembro do Jung, aquele psiquiatra, né, austríaco e tal,
que, na verdade, suíço, né? Mas ele estava na Áustria na época, e aí o juiz chamava ele todas as quartas-feiras para dar uma opinião se o fulano era maluco ou não, que tinha cometido um crime, né? Então era assim, o médico era um opinador. Qual a sua opinião, doutor, né? Que o doutor Jonas estava contando. Só que isso vem se profissionalizando ao longo dos anos, né? E especialmente depois do Código de Processo Civil de 2015, né? Não se admite mais que o perito seja um amador, né? Então a gente luta, eu e o Jonas especificamente, a gente faz parte de uma comissão de qualidade de laudos, por exemplo, em que a gente tem uma luta muito grande, assim, por trazer um pouco de qualidade para o laudo pericial, né? E não são dos peritos jovens o problema, né? São os peritos que têm vícios, muitas vezes, que não estão abertos ao ensino, ao aprendizado. Concordo com o Jonas que tinha esse mito do perito ser o médico que não se deu bem, mas eu acho que isso tem mudado muito. Hoje em dia, o mercado de trabalho do médico ele está mais restrito do que ele já foi. Os convênios foram achatando os ganhos e alguns médicos começam a ver a perícia médica como uma alternativa profissional. Mas, como o Jonas muito bem falou, não é uma atividade de orelhada, não é uma atividade que você vai lá e escreve um relatório como você escreveria no seu consultório, e isso vale para o juiz. Então, ela tem particularidades que a gente que trabalha com isso demorou anos e anos e anos para ir assimilando, né, para fazer essa interface. Então, eu acho que existe um interesse muito grande hoje em dia, que tem crescido muito por questões mercadológicas também, mas que não tem vindo acompanhado de uma capacitação e de uma educação pericial adequada, né? Então, esse tipo de atividade, esse tipo de encontro que a gente está fazendo, eu acho que é super interessante para quem está aqui discutindo, para quem está assistindo e para quem quer entrar na área. Então, é isso que eu tinha a falar, muito obrigado. E espero que eu tenha falado alguma coisa, não tenha falado muita besteira. Depois Imagina que é isso. Puseram para falar depois, né? E aqui. Legal. Imagina, eu fico lisonjeado com as palavras de vocês. Imagina que eu que tenho que agradecer vocês esse espaço, porque eu sei que as pessoas, pelo menos da minha formação até agora, ainda estou no fim, né, da residência, mas eu dedico imensa parte da minha formação a vocês. Cada um de vocês tem uma peça na minha formação pericial e que, claro, vai durar a vida inteira, né? Como o professor Elcio sempre fala, que é uma coisa continuada, obviamente, né? Uma coisa é experiência, outra coisa é o que a gente adquire com conhecimento técnico. E, assim, eu tenho só a agradecer a vocês, obrigado por esse apoio. Realmente esse é o intuito, da gente trazer essas discussões. Com certeza faremos mais. Eu acho que só tem a acrescentar para a medicina legal e perícia médica do Brasil esse tipo de iniciativa, e que isso, sem dúvida, tem grande importância, grande estímulo de vocês. O professor Elcio, que sempre estimulou esse tipo de raciocínio, que é nada mais do que correto e básico em qualquer especialista. É ter a apropriação do que é a sua especialidade, do que a gente faz, e valorizar e lutar por isso, né? A nossa, no caso, ela ainda está incipiente, né? A gente fala da questão da regulação da especialidade, com esse nome, ela começa agora, né? Há pouco tempo, mas é extremamente antiga, né? Então, esse processo faz parte, né? Eu acho que leva um tempo, mas estamos indo no caminho certo, pelo menos tentamos ir no caminho certo, né? Entendo que falta uma estratégia das pessoas que nos representam, né, para poder melhorar ou ter uma rapidez maior no desenvolvimento da especialidade, né? Hoje, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem, né? Nós temos uma quantidade absurda de cursos de formação de perícia médica, né? Né, Yuri? Essa quantidade é absurda. Nós temos uma residência médica no país que forma, quando a gente consegue formar 6 peritos por ano, né? Quer dizer, um mercado que tem um potencial muito grande,
tem uma escola que forma 6 peritos, né? 6 especialistas, né? Isso eu acho que é um grande problema, né? Nós deveríamos ter mais escolas, mais universidades com cursos de residência médica, né? Isso ia melhorar muito, mas muito mesmo, o desenvolvimento da especialidade, né? E outra coisa que a gente vê, não só no desenvolvimento da nossa especialidade, mas é a representatividade da nossa especialidade, né? Hoje, nos cursos de direito, por exemplo, a medicina legal, ela é ocupada só pela parte criminal. É onde nós médicos participamos da formação dos advogados, só da parte criminal. Nós não somos instados a fazer uma palestra ou ministrar um curso das outras áreas de perícia médica, né, tá, da atuação do perito médico, que isso é um grande problema. Então, o advogado sai do curso de direito sem a menor noção de perícia médica. Então, ele não sabe nem fazer uma leitura de uma perícia. A gente vê laudos com uma característica muito pobre de informação e os juízes se satisfazem com um laudo com uma informação muito pobre. Por quê? Porque eles não têm a formação no curso de direito e nem no curso de magistratura, pasmem os senhores, e nem no curso de magistratura. Isso eu posso dizer porque a gente também já teve muitos encontros na escola de magistratura e a gente sabe que nem com a magistratura. Fizemos alguns encontros, inclusive com juízes federais, a gente vê que é o mesmo problema. Eles não conseguem, eles não têm a capacidade de fazer uma leitura de um laudo. Há um tempo atrás nós fizemos uma palestra muito interessante de dano pessoal, né, onde tínhamos médicos e tínhamos também uma juíza, né, Jonas, a doutora Alessandra, né, tá, uma juíza federal, e nós fizemos uma provocação para ela e demos um tema para ela, que foi a questão da indenização do dano pessoal. Fizemos uma reunião com ela, mostramos todas as variáveis que a gente habitualmente analisa, que deve ser analisado numa perícia de dano pessoal, todas, né? E ela ficou maravilhada, né? Maravilhada porque ela teve que aprender uma série de conceitos, né? E foi muito interessante, no fim, o que ela nos disse, né? Que o padrão de exigência dela agora, para fazer uma perícia de dano pessoal, era muito alto. E é isso que a gente precisa, que os juízes tenham um conhecimento da nossa especialidade, das variáveis em cada tipo de perícia, para poder exigir do perito pelo menos um mínimo aceitável, né? Eu faço perícia, como eu disse aos senhores, há muito tempo, beirando os 40 anos, né? E fazendo perícia de todos os tipos de ações, né? E quando comecei a fazer perícia em ações de indenização, nós utilizávamos a única ferramenta que a gente tinha naquela época, que era fazer uma analogia pela tabela da SUSEP para poder dar para o juiz um percentual de repercussão no dano ao corpo, né? E eu vejo, passaram-se quase 40 anos e até hoje, eu vou estimar um número, 80% dos peritos continuam fazendo a perícia da mesma forma, né? Quer dizer, isso é assustador, né? É assustador. Então, o que precisa é não só a gente ter a formação adequada do perito, também com o nosso interlocutor, com os operadores do direito, com os advogados, com os juízes, porque se o advogado é bem preparado, ele pode exigir do perito, tá, um trabalho adequado, um trabalho à altura. Quando eu digo trabalho adequado, é você, por exemplo, numa avaliação de dano pessoal, você fazer justiça ou oferecer ao magistrado uma situação de repercussão daquele dano muito justa para que o indivíduo seja reparado, que é a reparação integral do dano. Agora, se eu faço análises pequenas, muito sintéticas, o indivíduo não vai ser premiado, ou seja, não vai ser ressarcido no que precisa. Recentemente nós escrevemos um artigo
que inclusive está no nosso site do Instituto Periciar, falando de dano pessoal e mostrando para os senhores, por exemplo, conceitos que não é utilizado nem na escola europeia, que é a escola que houve uma febre da escola portuguesa, né, no dano pessoal, uma febre nós vivemos nos últimos 10 anos, né, tá? Que é uma matéria que é discutida sempre da mesma forma nos últimos 10, 15, 20 anos, né? Mas há uma febre atual. A gente colocou conceitos que eles não estão discutindo, e são conceitos jurídicos muito recentes e que têm que ser incorporados na área médico-pericial, que é o dano existencial, por exemplo, que é o dano temporal, né? Tá? Então, isso são conceitos muito importantes que a gente discutiu de forma mais detalhada, que não caberia agora neste tipo de discussão, que isso é muito técnico, mas o que a gente está querendo mostrar para os senhores é a necessidade de um bom preparo, não só do perito, mas também dos operadores do direito, tá certo? Porque se o operador do direito souber exigir um mínimo de qualidade no trabalho, isso vai melhorar muito a atuação da nossa especialidade. Por isso que a gente não tem atuado isoladamente na formação de peritos. A gente também tem trabalhado muito forte com magistrados e também com advogados, que a gente acha muito importante. Eu entendo que não é concebível, eu não sei o que o Jonas acha, nem o Richard acha, mas eu entendo assim, que não é concebível para nenhum advogado, eu vou voltar a dizer, para nenhum advogado, quando for fazer uma ação que discute uma questão médica, ele não ter um assistente técnico. Tá certo? Eu tenho plena certeza disso. E veja bem, não é a questão de o indivíduo puxar para um lado ou puxar para o outro. Não, para colaborar para que a situação seja bem resolvida e resolvida de forma justa, de forma adequada. Tá? E hoje não é o que acontece, né? Hoje, inclusive, para findar o meu dia de trabalho, né, Jonas? Tem ido acompanhar algumas perícias do Juizado Federal, um colega fazer perícia, que acompanhar as perícias, o assistente técnico, ele não sabe, Deus que me perdoe falar, que ele não esteja me escutando agora, ele não sabe medicina, tá certo? Não sabe medicina. Perícia, então, você imagina como o conhecimento dele. E uma parte paga esse indivíduo, tá certo? Para ficar sentado lá e fazendo um papel, também me perdoe a grosseria da palavra, ridículo. Tá? Falando coisas que eu sou obrigado a falar, doutor, eu não concordo com o senhor, é melhor o senhor não dizer isso. Então, veja bem, esse é uma área de atuação que esses advogados deviam saber disso, que eles têm que ter um profissional que é um profissional especialista, bem formado, para poder ajudar o perito, ajudar a justiça, tá certo? Porque se o indivíduo de direito não tem, faça um acordo, enfim, resolva-se isso, não é? Tá? Então, esse é um campo extremamente importante de atuação, tá? Que é da formação do perito e da formação dos operadores do direito. Então, cada vez mais a gente tem que ocupar esse espaço, não só pericial, como também junto aos operadores de direito, né? Sem dúvida, professor. Isso aí é o básico, né? É o básico. Essa inclusive, é a razão de ser da especialidade, né? Porque a medicina legal é para servir o direito, basicamente, né? A perícia médica. Então, é inconcebível que a gente não tenha essa atuação mais próxima com os operadores de direito. Acho que essa é uma das nossas atuações com essas iniciativas, inclusive. Eu tenho certeza que neste momento, nós temos alguns espectadores nesse momento, não sei se alguns do ramo do direito, mas com certeza, pelo menos depois gravado, vão ter essa oportunidade de ver essa outra perspectiva, né? O que você acha disso, Jonas? Como eu falei, né, Yuri, no começo, eu acho que a gente tem que trabalhar na cadeia inteira. Como o Elcio falou, uma coisa vai puxando, exigindo do próximo que atue de forma exemplar, coerente, com uma profundidade maior, porque ao longo dos anos todas as especialidades foram evoluindo e a perícia médica também. Só que os profissionais específicos que atuam nessa área ficaram para trás. Poucos caminharam na velocidade que deveriam. Associado a isso, o Elcio tocou, por exemplo,
Tem uma única escola no Brasil que forma 6 residentes por ano. E, senhores, quem me estiver ouvindo, me desculpem. Quem me conhece sabe como eu sou, como eu falo. Todo mundo sabe que o ortopedista tem um jeito um pouquinho diferente dos outros. Mas, assim, infelizmente, está repleto de cursos de especialização que são mero enganação. As pessoas acham que fazem um curso, ficam lá um ano e meio fazendo um curso preparatório de especialização, e quando você dá uma simples perícia para ele resolver, ele não sabe fazer. Então nós também temos que rever esse conceito. A residência não, a residência já é mais estruturada. Você pega, você vai lá, faz a prática, elabora laudo, discute laudo com o seu preceptor. É isso, é esse modelo que a gente precisa de qualidade, não de quantidade. O mundo está caminhando às avessas, é o que eu falo. Nós não podemos pensar em quantidade, primeiro qualidade. Foi por isso que, quando surgiu a ideia de nós se unirmos para ter um negócio paralelo nosso que a gente faz, é justamente o pilar central nosso. Óbvio que aqui ninguém nós precisamos de espécie para ter uma recompensa financeira, não tenha dúvida disso, mas o grande fulcro que nos une é qualidade. Você acompanhou o curso do IMESC sexta-feira à noite por semanas, ganhando absolutamente nada. É prazeroso quando você tem um feedback positivo, que você consegue passar uma ideia. A gente sempre aprende, é que eu falo, graças a Deus, eu trabalho na quarta-feira com o Elcio o dia inteiro, eu sugo o Elcio o dia inteiro, quando eu tenho dúvida, eu vou perguntar para ele. Isso não é nenhum demérito, e sim a busca do conhecimento que tem que ser feito, porque eu sempre falo que o Elcio, o quadro que está atrás de você, Yuri, se eu perguntar para o Richard e eu falar mais um pouco sobre esse quadro, eu vou ser o menos elaborado, provavelmente, por causa de ser um ortopedista. O Richard vai ver também um quadro, mas o Elcio vai ver uma coisa muito além do quadro. Você sabe disso. Então, nós precisamos de Elcios, precisamos de Yuri, que incentivam esse tipo de coisa, para a gente, essa cadeia toda, começar a aprender, valorizar, poder trazer um trabalho bonito, robusto, técnico, bem completo, para a gente chegar no final, que é o quê? Ter um julgamento justo. É o que o Elcio falou. Se não tem cabimento, para que é o que eu faço. Eu faço poucas assistências técnicas, mas quando faço, eu faço primeiro uma avaliação pré-processual. E já quantas vezes que eu falei, eu não vou pegar seu caso. Você sabe que você falhou e eu sugiro você fazer um acordo. Eu não estou aqui para defender você como seu advogado. Eu estou para apontar falhas na atuação do perito, alguma informação que foi interpretada de maneira equivocada, alguma falta de embasamento técnico, mas não fazer hipóteses mirabolantes, como infelizmente a gente vê diariamente isso. Ou seja, o que o Richard falou do mercantilismo está predominando sobre qualidade. Infelizmente, os operadores do direito que não têm aquela base na sua graduação, porque o fulcro está em cima da medicina legal, na parte penal da coisa, né? Você não tem elementos, você não tem como questionar. Eu sou totalmente de acordo que vamos pegar um caso, vamos discutir. Olha, doutor Yuri, doutor Elcio, qual que é a viabilidade disso aqui? Olha, legal, tem sim, tem dados técnicos que podem, a inicial já tem que partir, você já tem que dar um subsídio técnico suficiente e o advogado escrever naquela linha de pensamento, com todo o seu conhecimento técnico do direito, associa-se ao conhecimento técnico médico, isso direito, associa-se ao conhecimento técnico médico, isso se une e vira a medicina legal, que é a sua essência,
e leva a uma cadeia, ao final da cadeia, um julgamento. Não fácil, não digo fácil, mas assim, que ele transcorra mais pleno, de forma adequada, embasado, justo. É isso, basicamente é isso, Yuri. Nós temos que melhorar muito. E nós temos como fazer isso, a gente só tem que se empenhar. Infelizmente, vão continuar os mercantilistas atuando. Nós temos que brigar, nós temos que ir lá, insistir, fazer esse tipo de coisa, divulgar, disponibilizar conteúdos. O Elcio fez no nosso site, tem excelentes artigos que o Elcio escreveu sobre telemedicina, essa coisa louca que chegou na pandemia. O Elcio fez um artigo brilhante, você acha que leu? É brilhante, porque ele consegue sintetizar de uma forma muito objetiva, muito prática, que esclarece, ou seja, tudo que a gente achava que era telemedicina não é tudo achismo, e a gente tem que parar com achismo. Nós temos que ser técnicos, capacitados e representar sempre na nossa especialidade um trabalho muito robusto para poder propiciar um julgamento bastante justo. Enfim, é uma coisa meio talvez transcenda as coisas, mas assim, eu sou um cara que acredito e vou continuar lutando, falando duro, entendeu? Que tem que sentar, desculpe o termo chulo que eu vou falar, sentar o bumbum na cadeira e estudar, senão não é assim, me empresta um modelinho, deixa eu ver o modelinho e vamos fazer assim, não. Se você se propõe a fazer, você não faz isso na sua especialidade base. Se você é cirurgião plástico, você estuda, faz isso, por que aqui você é diferente? Não é diferente. É temerário esse tipo de pensamento. Tudo ser muito fácil, prático, rápido, não é assim. Infelizmente, não é. É verdade. Isso aí é de praxe, né? E a gente vê, infelizmente, tem esse tipo de pensamento mas eu acho que tudo é uma questão é um processo lento gradual, né? Acho que tudo isso leva a gente a refletir. A gente tem, por exemplo, acadêmicos de medicina assistindo aqui, um grande abraço a todos eles, que eu já sei de alguns aqui, ou seja, que passam a ter uma visão diferente da especialidade, que não é só aquela questão, como você falou, o professor Elcio falou, que fica só na questão criminal, é muito além disso, né, esses conceitos, o que é ensinado, né, nas faculdades. Acho que isso também é um ponto interessante a gente falar, da formação. Ter uma escola, assim, é inadmissível. Eu acho inadmissível, desde 2004, a gente só ter uma escola, né? Eu acho que tem urgentemente que se abrir outras escolas de formação de perícia médica, residência, de fato, né? Lógico que os cursos de especialização têm sua importância, porque acaba sendo mínimo, né? Como o professor Elcio deu exemplo, tem situações que não acha que fazer perícia é só ir lá e fazer. Não é assim, né? Precisa de método, precisa de estudo, precisa de formação. Então, eu tenho certeza que a especialização tem a sua importância, mas o que precisa se investir é na residência, de ter outros centros de formação, né? Como você bem falou, pelo menos temos mas precisamos de mais, né? Não sei o que você tem mais a contar para a gente aí, Richard, complementar. Não, só complementando alguma coisa, né? Eu vejo que existe uma percepção errônea, assim, né, dessa atividade, né? Assim, nós não fazemos laudo, nós não somos fazedores de laudo. A gente não faz especialização para fazer laudo. É a mesma coisa que falar que um cirurgião opera. O cirurgião opera, mas para ele operar, ele precisa saber fisiologia, anatomia, técnica cirúrgica, clínica médica, clínica cirúrgica, ele precisa ser médico, né? Para você ser um bom perito, você não tem que saber fazer laudo, você precisa entender a questão judicial como um todo, né? É uma coisa sistêmica, eu diria até, né? Essa palavra, né? E quando você começa a enxergar o profissional, né, de medicina legal, de perícia médica, como um profissional sistêmico, isso faz um outro sentido dentro de um processo. Então, por exemplo, isso que o Jonas estava falando, um profissional do direito pode usar o serviço, o conhecimento de um profissional de medicina legal para, na verdade, instruir um processo.
para perceber a viabilidade de um processo. Não só para ir lá e fazer um laudo, né? Não só para... Ele é um consultor médico-jurídico. Acho que a gente poderia usar essa palavra de consultoria médico-jurídica em vez de medicina legal. Porque nós somos, na verdade, médicos com uma interface jurídica muito forte. Então, eu acho que é necessário também uma certa modernização da visão da coisa. Aquela coisa do legista abrindo cadáver, né? Morreu por causa disso, entrou aqui, saiu ali. Ok, existe, vai existir sempre. Mas a consultoria médico-jurídica, ela abrange muito mais coisa. E ela é muito mais interessante, tanto para o perito que está lá, como um profissional que vai ser valorizado em vários aspectos, quanto para o judiciário, quanto para o advogado, que ele pode contar, na verdade, com um profissional com visão processual. Hoje mesmo eu tive um caso, né, que a advogada, ela não percebia isso, assim, né, e ela queria apresentar o laudo num determinado momento do assistente. Eu falei, olha, eu acho que estrategicamente talvez a gente possa esperar, porque, em geral, os laudos oficiais vêm dessa forma e a gente pode né? Então, você pode ajudar o advogado a ele ter uma visão do direito dele, mas com a sua percepção médico, mas não só médica, a sua percepção médico-legal, né? Então, eu acho que essa modernização pode trazer um interesse até maior do recém-formado, né? Um interesse maior do médico em se capacitar, né? Não é fazer laudinho, beleza, né? Tem um monte de gente que faz aí, tem um monte de laudo que qualquer coisa, né? A gente é muito mais do que isso, né? Essa residência, essa formação que vocês recebem é uma formação muito mais ampla que isso, muito mais interessante do que isso, inclusive, né? Sem dúvida, Richard. Isso aí, você falou um tema que eu acho perfeito, e eu concordo, que é a questão de uma consultoria médico-legal. Eu acho isso perfeito, porque de fato né? De fato quando a gente está falando de trabalhar junto com os advogados, vamos dizer assim, eu acho que é perfeito. E por que não ter um consultor médico-legal dentro de um hospital? Né? Eu acho que tem toda uma nuance, né? Nesse sentido, né? Um consultor médico legal de uma empresa, um consultor médico legal... É uma outra perspectiva até de carreira, né? Pro especialista na área, né? Mas que valoriza o saber como um todo, né? Não aquela coisa pontual, né? Exato. Essa intersecção de fato, né? Eu acho que essa questão é fundamental, né? E tem uma outra coisa que a gente fala muito, questão do trabalho de qualidade, né? Ter método para fazer as coisas, isso só se consegue com treinamento, né? O treinamento que vocês fizeram para os peritos que chegaram no IMESC, obviamente o trabalho que a gente faz nas terças-feiras com o professor Elcio, que imensamente grato, e sempre você é o trabalho e a tutoria que ele nos dá, que falar o quê, né? Eu particularmente escolho a área civil para ser minha área principal de atuação, graças ao professor Elcio e a atuação de vocês, e a participação de vocês na minha formação. Foi onde eu criei o principal gosto pela especialidade. É uma área de atuação, né? Tem como a criminal, como as outras, enfim. Mas para a gente ver como é importante ter essa base, né? O que o senhor tem mais de consideração, professor Elcio? A gente está chegando aí nos últimos 15 minutos para a gente fazer uma duração de 1 hora. O que o senhor nos tem mais a dizer aí? Eu estou me sentindo um pouco constrangido. Estão falando tanto de mim, eu não sou tudo isso. Meu Deus do céu, né? Eu estou até um pouco constrangido, né? Uma das minhas características mais importantes no meu currículo não foi informada no começo, né, Yuri? Por favor. É verdade, né? É verdade. Essa é uma das... É o avô da Anastácio e do Isaac, né? Essa é a minha qualificação mais importante nos últimos anos, né? Tá? Mas eu tô escutando as nossas falas, né? E é muito interessante uma coisa que a gente está falando. Nós estamos falando em excelência
médico-pericial, né? Quando, na realidade, isso é o básico, não é verdade? Se eu falar assim, puxa, um cirurgião de cabeça e pescoço tem que operar tireoide, tem que operar paratireoide, tem que tirar tumores, nossa, que excelência. Não, isso é o básico que um cirurgião de cabeça e pescoço tem que fazer, né? Tá? Mas a nossa especialidade está tão vulgarizada e com um nível de trabalho baixo, que a gente está achando que isso que a gente está discutindo é excelência, né? Mas quando isso é um padrão de exigência mínima, né? Mas vocês vejam, por outro lado, que coisa interessante, né? Há uns 2 anos atrás, a gente teve num EAD, de um ensino à distância, na Associação Médica Brasileira, e por coincidência, o Dr. Lincoln estava lá, que é o presidente da Associação Médica Brasileira, né? Ele estava lá. E aí, depois de ele assistir uma das palestras, né, a gente sugeriu para eles que todo lugar que a gente fala dessa questão da especialidade, da formação do perito, da importância disso. Falamos, por exemplo, como eu vou falar agora, não existe uma diretriz brasileira de nada em medicina legal e perícia médica. Não existe diretriz brasileira de nenhuma área da perícia médica, né? Tá? Os tutoriais que existem para desenvolver alguns trabalhos fomos nós, o nosso grupo Sensu Lato, não fui eu isoladamente, que desenvolvemos para poder facilitar o aprendizado das pessoas que estão dividindo esse aprendizado. Eu digo dividindo porque é lá que eu aprendo também, são com os jovens que a gente aprende, com a curiosidade dos jovens é que a gente aprende. Então a gente divide esse aprendizado. Então nós usamos os tutoriais para isso, né? Então o que a gente vê assim, não é uma especialidade estruturada, não é uma especialidade que tem base, e mesmo no próprio Instituto Oscar Freire, né, a gente ainda vê que as coisas não tem aquela união, não tem aquela liga, aquela coisa que é uma coisa que tem um começo, um meio, um fim, né? Até hoje a gente não tem um ambulatório, né? Um lugar que se atendam, um lugar que se efetivamente se faça o trabalho médico-pericial dentro do Instituto Oscar Freire, né? Nós temos feito isso no IMESC, né? Que acaba sendo uma extensão do Instituto Oscar Freire, e a gente tem feito isso nos últimos anos, às terças-feiras, né? Mas veja bem, às terças-feiras, né? A gente precisa ter uma união maior, que a gente já propôs isso, eu até já propus pro chefe pro titular, pro seu chefe, para o professor Daniel, de a gente fazer uma unidade do IMESC dentro do próprio Instituto Oscar Freire, né? Para a gente poder ter mais próximo a rotina médico-pericial, né? Então, a gente estabelecer essas rotinas para a prática mesmo, né? Então, a gente vê que a gente tem uma série de dificuldades, a gente está tentando construir uma escada para a gente poder chegar aonde gostaríamos que chegássemos, né? Hoje, infelizmente, tinha um colega nosso da Bahia, né, Yuri, que é um professor que tem muita vontade de montar uma escola de perícia médica lá na Bahia, que eu acho assim, isso extremamente importante, viu? Eu iria lá dar aula de graça eu iria, porque seria mais um centro de formação, isso aí seria uma coisa extraordinária, né? Isso a gente teria que ter em outras escolas, sabe? Outras escolas que estão ensinando medicina, fazendo residência, tem que ter essa especialidade, tem que ter. E a gente precisa de pouco material para poder trabalhar, isso que é interessante. Eu não preciso de robô, né? É diferente quando você faz determinados tipos de cirurgia, o investimento é enorme. Você vai fazer cirurgia cardíaca, é sala de hemodinâmica, é UTI, é um investimento bárbaro, né? Urologia, puxa, os robôs, as salas. Nós não precisamos nada disso, o nosso custo é um custo muito pequeno de investimento para a gente fazer uma escola e uma formação de perícia. Então, eu acho que isso, a gente teria que estar levando essa discussão para essas pessoas que têm vontade de fazer esse tipo de coisa, porque o investimento é baixo, o investimento é muito baixo, né? Sim, realmente, professor. Deixa um tempinho só pequenininho para a gente falar da indicação consensual do perito, Yuri, porque isso assim... Isso que eu ia falar mesmo. É uma coisa muito importante, né?
Se o senhor quiser pontuar já, pode falar. Você quer uma pinceladinha? Não, o Código de Processo Civil, a mudança que a gente fala novo, mas de novo não tem nada, né? Porque foi em março de 2015, né? Já se vão mais de 5 anos que houve a mudança do Código de Processo Civil, né? Tá? Ele tem uma figura que é uma figura que pouco se fala, e pasmem os senhores, até alguns juízes não sabem disso, né? No artigo 471 do Código de Processo Civil, não é do Código Civil, do Código de Processo Civil, tem a figura da indicação consensual do perito, né? Porque até então a indicação do perito era função exclusiva do magistrado. Quem indicava o perito era o magistrado. Então, o perito era a pessoa de confiança do magistrado. Agora, essa inovação do Código de Processo Civil, que é muito interessante, eu digo que é muito interessante pelo seguinte, tem juízes que têm peritos, né, e eles não abrem mão desse perito, e a gente sabe que aquele perito tem algumas debilidades de formação, tem algumas tendências, que isso é o pior de tudo, tendências, né, tá? E alguns advogados, então, já sabem, ó, se cair naquela vara com aquele juiz, cair com aquele perito, pronto, perdeu ou ganhou, né? Então, aí eles trabalham os bastidores para poderem driblar essas situações, né? E a indicação consensual do perito é onde as partes consensualmente indicam um perito. Veja bem, não é assistente técnico, não é alguém que vai fazer mediação, não é. Pega uma pessoa de conhecimento e idônea, por exemplo, eu quero que nomeie o doutor Jonas, porque o Jonas eu sei que é uma pessoa de moral ilibada, eu sei que é uma pessoa que é isenta, aí eu falo com um outro advogado, falo, olha, a gente não quer aquele perito do juiz, eu não tenho confiança, vamos indicar um perito, e os dois consensualmente indicam um perito, tá? E aí é informado ao juiz e esse perito é o que vai fazer o laudo. Veja bem, não tem compromisso, assim como, apesar das partes terem indicado, eles vão impugnar o laudo da mesma forma. Podem impugnar até o perito, como habitualmente, quer dizer, você não muda o curso do processo com relação à situação do perito. Não muda. Inclusive o juiz, se o juiz não aceitar aquele laudo, entender que aquele laudo é um laudo que não se prenda, ele pode substituir o perito também, tá? Mas é uma oportunidade ímpar das partes poderem indicar uma pessoa que tem formação, que tem tradição, que você conhece o trabalho. Isso é uma coisa muito importante. E a gente entende que isso os advogados deveriam exercitar muito mais, mas muito mais exercitar isso. E o juiz também ficaria numa situação mais tranquila, né? Porque não é, olha, esse é o perito e tem que ser esse, né? Ele teria oportunidade de ver um trabalho provavelmente com uma qualidade melhor do que habitualmente ele está vendo. Então, a indicação consensual do perito é uma coisa muito importante. A gente tem que discutir com os pares que utilizam os nossos serviços, os advogados, para cada vez mais discutirem esses aspectos. Nesse tempo todo, vocês sabem que eu nunca vi as partes fazerem isso, uma indicação consensual de perito. Olha que coisa lamentável, né? E é um instrumento extremamente importante, né? Pois é, um instrumento fundamental e que os próprios operadores, infelizmente, ao que parece, não lembram, não se atentam para esse fato, né, para essa possibilidade, né? E é uma coisa interessante. Até o pessoal que está acompanhando a gente pode deixar que eu vou ler as perguntas, os comentários, inclusive do que o senhor está falando agora, a título de comentário, a gente tem um colega aqui que eu sei que segue a gente no Papo de Legista, o doutor Felipe Hurtado, um abraço, ele comentou esses dias sobre a indicação consensual do perito. Então, ele ajudou da situação também, professor, ainda bem. Nós escrevemos um artigo pequenininho no nosso espaço, no nosso site, a gente discute esse aspecto, é muito interessante, a gente faz umas análises críticas, né, explicando o que é a indicação consensual do perito, é bem interessante esse artigo curto que nós escrevemos, né. Sim, eu vou, inclusive, depois, quando acabar, eu deixo na descrição o site com os artigos, fica interessante o pessoal ter o acesso, né? Muito bem. Jonas, o que você tem a falar para nós? Não, eu queria falar em relação a esse novo enfoque que a lei deu para isso, né? É maravilhoso, é ótimo, é excelente. Por quê?
você abre o espaço que as pessoas começam a buscar excelência, né? Elas fogem daquilo que o juiz determina e elas vão indo atrás da excelência. E eu acho que talvez isso possa alavancar o quê? Estimular as pessoas a buscarem excelência. Então, quando nós estamos isso. Pessoas buscando a excelência para chegar a um nível processo, né, que na verdade não virou um processo. Na fase pré-processual, eu atuei, entre aspas, né, como um perito nomeado consensualmente, porque eu fiz a apuração do dano para as partes chegarem no acordo de valor. Então foi um fake, né? Uma indicação consensual fake, mas assim, eu achei interessante, porque a parte que me indicou, a outra foi ver quem eu era, como é que funcionavam as coisas, foi pedir informação e chegaram a isso. E a gente chegou a fazer um trabalho totalmente sem compromisso com nenhuma das partes, o compromisso era com a técnica, foi totalmente embasado, com método totalmente descrito o método, onde foi as coisas, chegamos no cálculo, inclusive eu abordei mais que uma tabela, né, a famosa SUSEP, eu fiz também pela tabela americana e a tabela milanesa, que é muito parecida com a tabela portuguesa, mas assim, justamente para mostrar para eles e eles chegaram a um acordo lá e resolveu pré-processualmente isso. Ou seja, teve menos custo, foi tudo muito mais rápido e funcionou. Mas não é isso que o Elcio está falando. Isso é um fake, mas a ideia do consensual é excelente. A excelência com certeza vai ser buscada. Seria ótimo isso. Sem dúvida. Isso aí que você falou cabe com tudo isso que a gente está falando, porque é a questão de aonde a gente pode atuar, né? Onde o especialista pode atuar. Inúmeras partes. Estando numa situação específica, mas não é. As possibilidades são inúmeras. Pré-processual, dentro do processo, antes, depois, né? Tudo isso tem uma questão que dá para ser trabalhada. O que você acha, Richard? Eu acho bem interessante essa situação, né? Eu acho que essa situação também pode levar a um desenvolvimento da especialidade. Então, para juntar um pouco as duas coisas que a gente falou, né? Porque você pode ter aí indivíduos e mesmo a indicação indicação consensual não precisa ser do indivíduo, né? Pode ser até de uma empresa, por exemplo, né? Então você pode ter, por exemplo, empresas especializadas em determinadas demandas que fazem um trabalho de excelência. Então, por exemplo, você pode ter um escritório de perícia que só faz indenizações. Então, é um escritório que está up to date. Ele está lá na ponta, ele sabe todas as tabelas e ele vai fazer um trabalho numa perícia de indenização de primeira linha. E aí você começa a fugir dos feudos, né? Daqueles feudos de peritos que estão lá com o juiz há 300 mil anos. Sabe o que vai sair daquilo, porque não existe um critério técnico bem definido. Você pode começar a ter nichos de trabalho, inclusive para o especialista aí nessa consultoria médico-legal, né, um nicho de trabalho específico. E eu vou citar um exemplo aqui, né, os laudos de interdição, né, mais uma vez o Elcio, né, que eu vou citá-lo aqui, ele fez um trabalho muito interessante, né, assim, ele foi um mentor desse trabalho de mudar um pouco a visão de interdição com no novo Estatuto do Deficiente. Nós fizemos esse trabalho, né, Elcio, em 2015, 2016, e eu fui num seminário em 2019, no final do ano passado, e as pessoas não sabiam nada, assim, não sabiam como fazia, como não fazia, e os peritos não sabiam o que era decisão apoiada, o que não. Inclusive tem um artigo bem interessante do Elcio sobre isso, né, sobre decisão apoiada. Então, a gente, na verdade, pode começar a criar nichos de trabalho específicos. Então, se a gente for ter, por exemplo, a indicação consensual, você pode indicar não aquele indivíduo, mas aquele nicho de trabalho que só faz aquilo. Então, você poderia ter, por exemplo, especialistas em interdição, que sabem exatamente quando pedir um teste neuropsicológico, que avaliam funcionalidade de uma forma ampla, que tem uma visão de exame psiquiátrico e tal, que vem, né, dentro daquela causa, assim como você tem um advogado de família, você tem um perito especialista em causas, por exemplo,
de família, né? Então, eu acho que é muito interessante essa abertura, porque essa abertura faz, na verdade, o mercado ser mais competitivo e o mercado valorizar quem trabalha bem, diferente de quem tem o privilégio de conhecer alguém ou de estar nomeado em algum lugar por uma questão, às vezes, não necessariamente técnica, né? Perfeito, eu acho que é realmente isso, né? A questão que você falou, a palavra competitividade é interessante porque entra em tudo isso. Quando a gente tem, aí me lembrou da questão da residência. Quanto mais programas de residência, melhor, porque um vai ter que, vai acabar tendo comparações com o outro, e isso vai tornando o programa excelente de alguma forma, né? Você vai acaba estimulando, né? A melhoria, mudanças de cronograma, mudanças na forma de estudar, de produzir ciência, de produzir esses profissionais, né? Eu acho que tudo isso aí é fundamental. Essa questão da indicação consensual do perito é uma coisa que a gente tem que trazer mais vezes, porque é muito pouco discutido e assim, a gente não está falando por questão nossa, a gente está falando visando melhorias, imagine, para a sociedade, né, para o sistema judiciário, o quanto que isso não seria benéfico, né? Coisas que só o tempo e a aplicação dirá, né? Eu gostaria aqui de fazer aqui os comentários, o pessoal que está nos acompanhando, muita gente aqui parabenizando, nos apoiando aqui, a Juliana Lugani, parabéns, meus queridos amigos, vocês arrasam sempre, pessoal aqui marcando presença, Paulo Henrique, graças a pessoas como vocês, nós acadêmicos conseguimos suprir um pouco do gap da falta de uma cadeira acadêmica na graduação de medicina. Para os senhores verem como a gente tem aqui até uma manifestação de acadêmicos aqui em relação à deficiência, né, do ensino da medicina legal no Brasil, né, infelizmente, dos dois lados, né, o que é bizarro, né. Temos aqui o pessoal comentando, a Letícia aqui, acadêmica também, nervosismo por só ter uma residência, realmente é uma preocupação. Ela, inclusive, pergunta aqui, é uma pergunta muito interessante, ó, depois que um médico passa na prova para perito, ele não precisa passar por nenhum controle de qualidade com o tempo? Quem gostaria de comentar aí? Eu não sei se eu posso falar, porque eu tô meio bocudo, viu? Pode falar, quero que vocês fiquem à vontade. Eu vou dizer para ela que é frustrante eu falar que não adianta passar nessa prova, porque essa prova não faz uma seleção. Infelizmente, essa não é uma prova ainda que seleciona especialista, né? É uma prova que tem sido feita, tem sido tentado melhorar um pouco, mas não tem um nível hoje de um indivíduo que tem título de especialista, eu poder dizer que ele está gabaritado para fazer qualquer tipo de perícia, né? A gente chega a uma situação que eu particularmente não concordo, né? Quer dizer, o grande ponto de uma prova de especialidade seria o indivíduo poder fazer um laudo pericial, digamos, né? E na prova, até o ano passado, né, quem ia fazer a prova escolhia a área que ele queria fazer a perícia. Quer dizer, isso é um absurdo. Ele deveria escolher, deveria sortear uma área, ou seja, ele tem competência em todas as perícias. Então, eu pego um perito que da Previdência Social, por exemplo, que ele tem uma formação excepcional em Previdência Social. É óbvio que quando ele for fazer o título de especialista, ele vai optar por fazer de previdenciária, né? E ele vai sair muito bem, e não quer dizer que ele vai estar habilitado ou capacitado para fazer a gama de outros tipos de perícia. Então, ainda, a titulação não é uma titulação que tenha a robustez de você formar um perito. Eu sei que nós somos uma situação intermediária, que é uma sociedade nova, que precisa ter pessoas dentro da sociedade, associados, né, para poder começar a rodar. Mas, infelizmente, essa é uma crítica, e eu me permito fazer, como eu digo para vocês, eu estou numa fase de vida profissional e de idade também, né? Eu com 66 anos, né, eu tenho pouco tempo daqui para frente, então eu tenho que falar o que eu penso, e não tem problema, as pessoas vão criticar, obviamente vão criticar, mas isso que eu estou dizendo para os senhores é uma constatação, não é uma opinião.
E desafio qualquer um dos senhores e provo o que eu estou falando. Isso é constatação e não é opinião. Perfeito. Eu acho que não, a opinião aqui é importante, professor. Eu acho que esse aqui é um canal livre para a gente falar, e eu acho que tudo isso que a gente está discutindo aqui é para um bem maior. Então, não tem por que a gente medir essas palavras, né? O senhor está certo. O Jonas, o Richard querem responder, complementar a resposta? Eu faço as minhas palavras a do Elcio. Concordo com ele plenamente. O Yuri. A ideia era que a gente fosse uma SBOT, né, a Sociedade de Perícia Médica, né, que tivesse o grau de exigência. Aliás, eu acho que a SBOT é o modelo de certificação e para todas as ciências. Eu sou psiquiatra, né, falando isso. Sim. A minha sociedade também é complicada, não necessariamente você tem os melhores profissionais. Eu acho que a gente precisaria de um programa mesmo. E essa coisa que a acadêmica perguntou, né, de educação médica continuada, né, de você ter pontuações que te mantêm o título. Pô, isso é super importante, né? Isso devia ter em qualquer área médica, né? E você tem várias áreas, inclusive clínicas, que não tem isso. Você tem colegas trabalhando clinicamente que usam protocolos da década de 70 e por aí, né? Você imagina na perícia médica, né? Pois é. Yuri, a gente teve a oportunidade, né, de buscar a Associação Brasileira de Perícias Médicas há um tempo atrás, justamente levando aquela proposta do EAD para tentar massificar um pouco mais, levar esse conhecimento um pouco mais, como eu sempre disse, sem a mínima preocupação em divulgação de nossos nomes, de qualquer ganho de alguma coisa, nada, simplesmente engrandecer a nossa carreira, a carreira do médico perito, né, no pessoal. Esse é um grande problema, que as pessoas buscam o lado pessoal, e eu, como Elson, também tenho a língua um pouco afiada, né? Eu falo, me desculpe, eu não tenho compromisso com ninguém, eu não estou debaixo de escola nenhuma, eu sou eu e ponto. Então eu posso ter essa liberdade de não pensar muito no que eu falo, em melindrar algumas pessoas. Então, assim, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. E certamente esse aprendizado, essa jovem que fez a pergunta já está preocupada com isso, né? Essa certificação aí, eu acho que muitas vezes não traduz. A SBOT, eu posso falar porque eu honrosamente fui algumas vezes convidado para ser examinador da prova. É uma prova que, diferentemente dessa prova que é feita hoje, para o ganho de nossa especialização, para ser membro da Sociedade de Perícias Médicas, né, da associação, estou falando no caso da associação, é uma prova da SBOT, ela tem N fases, ou seja, não dá para passar na sorte, não dá para escolher nada. Ela é muito bem feita, ela é muito bem estudada há anos, justamente por isso, e a cada ano ela se renova, porque ela percebe falhas que está tendo no passado e vão se corrigindo. Então é muito importante, mas eu acho que, além disso, é você ter uma formação muito bem feita e a especialização, o papel, apesar que o Brasil tem muito disso, né? Precisa ter o papel, mas nós estamos aqui na sala com uma pessoa que eu vou falar de novo do Elcio, que é uma assumidade, como eu conheço algumas assumidades dessa dentro da ortopedia e que não tem nenhum título, não é doutor, não é mestre, não é nada disso, só que a essência dele é a qualidade. Isso é muito além disso. Então, eu acho que primeiro isso, e para depois buscar uma titulação, e aí sim, a titulação tem que ser bem feita, séria, nós não temos que visar números, só que eu falei, nós estamos andando ao contrário, nós estamos pensando em quantidade e não qualidade. É isso, se entrar um por ano, é um que vai entrar na sociedade por ano, ponto. Não vai ter que, vamos colocar 50 porque nós precisamos rodar. Me desculpe, eu não concordo com isso.
Eu sou a favor de qualidade e não quantidade. É isso. E a coleguinha que está aí acadêmica, você está no caminho certo. Se preocupe com qualidade. Isso é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Excelente colocação de vocês. Eu acho que não tem nem o que falar. Eu acho que isso aí é básico. Qualidade sempre acima de quantidade, né? E é interessante para os senhores verem como a gente tem acadêmicos, né, interessados em vendo a especialidade de uma forma diferente. Eu posso dizer que assim, me deixa muito feliz esse tipo de manifestação e interesse, né, preocupação, como você bem disse, né, Jonas? Aqui a gente tem outra, ela aqui agradeceu depois a resposta dos senhores. Aqui a gente tem também a Paula Carolina Andrade Mariano. Boa noite. Qual conselho os senhores dão aos acadêmicos que almejam adentrar na residência de medicina legal e perícias médicas? Alguém quer responder? Alguma coisa em específico? Acho que o conselho que eu daria é, como qualquer especialidade, né? É você estudar bastante, se dedicar, né? A gente sabe que o bom profissional, né, o bom profissional é aquele que gosta do que faz com dedicação, né, que faz com garra, que estuda, que vai atrás. A gente tem na residência lá, pelo menos as pessoas que eu conheci, profissionais lá que eu confiaria mais em fazer uma perícia do que muitos peritos já tarimbados aí do mercado, né? Então, eu acho que você vai demonstrar a sua qualidade na residência. A residência é um período muito importante para você também fazer o seu nome, eu tenho pessoas aí que eu chamaria para trabalhar comigo, assim, que com certeza, né? Porque são pessoas que então você tem que entrar numa residência já com uma postura profissional. Você não é mais aluno. Tem gente que entra na residência e fica com postura de aluninho. Postura de aluninho, você não vai se destacar e você já está no mundo adulto, você já está na selva. Então você tem que mostrar para que você veio. Senão, vão passar por cima de você. Então eu acho que você tem que entre na residência como se estivesse entrando num trabalho que você gosta. Se dedique, faça direito, que o resto vem fácil. Oi, só completando rapidinho, nisso que o Richard falou, quem não sabe, eu fui chefe de uma residência médica em ortopedia e traumatologia aí 12 anos da minha vida. E justamente eu falava, quando nós recebíamos os alunos, né, os residentes, né, que estavam iniciando, os jovens médicos que estavam entrando ali, eu tinha o mesmo discurso sempre. Eu falava assim, olha, a sua carreira profissional está começando nesse dia. Eu tenho 3 anos para avaliá-lo, e daqui 3 anos você vai vir pedir para mim uma carta de recomendação para o seu R4. E a recomendação, como eu fiz de vários, era simplesmente assim, o doutor Elcio cumpriu a residência, conforme tal, do dia tal ao dia tal, sem mais. Eu já tinha um modelinho pronto lá, com ética, mas para muitos eu tive que, infelizmente, escrever assim, sem mais. Eu já estava dando recado para o chefe do lado de lá, que muitas vezes nos ligavam para saber, e a gente falava o que era realmente isso. Então, a vida profissional começa na residência médica. E a preocupação com a qualidade é o que eu falo para todo mundo, inclusive tenho um filho postiço que mora comigo, né, e que agora está na tua faculdade. Eu queria que estivesse na minha, mas está na tua. Mas eu falo para ele assim, Henrique, estude. Se tiver alguém de Santos, é o ET, tá? Do 3º ano. Enfim, eu falo para ele assim, acabou a sua vida acadêmica, assim, aproveita sim, mas busque excelência, aprenda bastante, isso aí você vai levar para sua vida, você vai criar o seu filho com isso. Não deixe para depois correr atrás, aproveite os momentos. Não estou falando para não fazer, bagunçar, brincar, fazer N coisas que eu fiz também. Façam isso, mas levem a sério, porque sua vida profissional começa na residência. E na área acadêmica é onde não se arrependa assim, devia ter estudado um pouquinho mais de imuno, viu?
porque assim, é depois que você vai ver a importância disso e a gente não tem como voltar para trás. Busque a excelência. Eu não falo mais nada agora, só quero agradecer o Elcio por tudo que eu aprendi com ele e pretendo aprender nesses próximos 50 anos na frente dele, que ele vai durar ainda, se Deus quiser. Eu aprendo muito com ele, continuo aprendendo, como eu aprendo com o Richard. Eu achava que a psiquiatria era uma coisa totalmente fora da casinha, e o Richard é capaz de mostrar que a psiquiatria é quase 1 mais 1 igual a 2. Ele consegue mostrar uma objetividade disso. Seja um profissional qualificado, ponto final. É isso. Se vocês levarem para frente isso, para mim eu já me sinto satisfeito. Sem dúvida. Pelas palavras. Professor Elcio, alguma complementação da pergunta que o senhor quer responder? Eu estou achando que é muito o que eles estão dizendo, né? Não, a gente reflete o ambiente que a gente está, né? A gente reflete vocês, né? Eu já disse para vocês são o meu grande incentivo. Terça-feira é um dos melhores dias da minha semana, né? É o dia que eu estou com vocês, né? É o meu melhor dia da semana, esse dia. Obviamente, tirando o dia que eu estou com os meus netos, né? Claro. Mas, esse é o meu dia excepcional, né? E poder conviver com pessoas como vocês, como o Richard, como o Jonas, realmente é um privilégio para a gente, né? Então, na realidade, isso é uma grande troca. Não tem aquele que se destaca mais ou destaca menos. Isso é uma grande troca. É uma grande troca. E cada um cresce um pouquinho a cada momento, assim como a gente espera que as pessoas que estão nos ouvindo ou nos ouvirão consigam crescer um pouquinho mais com essa troca que a gente propôs hoje, tá? Eu agradeço muito a vocês, muito mesmo, viu? Saio daqui lisonjeado, viu? Imagina, a gente que sabe, professor, isso aí, como o senhor faço das palavras do senhor, a minha, terça-feira é um dia sensacional para a gente, na residência, isso é unânime de todos os residentes do Oscar Freire, não tem nem o que falar, só estou transmitindo aqui a palavra deles também. Eu tenho aqui outra pergunta, Maria Júlia Soares Oliveira, ela fez 2, tem muitos médicos peritos hoje em dia, a segunda, qual a rotina do médico perito? Ampla pergunta, a segunda pergunta, né? Mas se vocês quiserem respondê-la, fiquem à vontade. Vai, Jonas. Por favor, Elcio, faço questão. Depende do que ela chama de médicos peritos, né? Eu não sei se ela está querendo dizer médicos titulados ou médico atuando, né? Titulados, nós temos um grupo que não é muito grande, né? Não deve chegar a 2.000 pessoas, 2.000 médicos titulados, né? Atuando é imponderável, a gente não tem nenhum dado estatístico de quantos médicos estão atuando, mas tem muita gente atuando, né? E a nossa rotina depende muito da área de atuação de cada perito, né? Existe uma diversidade de características, é como o Richard falou para a gente, nós podemos atuar numa série de situações, né? Tá? Numa rotina, por exemplo, como agente no IMESC, né? Lá é um lugar muito interessante que a gente aprende muito, porque a gente tem uma diversidade de situações, né? O Richard e o Jonas fazem parte de um grupo que fazem a triagem dos processos, né? Ou seja, as demandas que vêm ao nosso instituto são feitas uma leitura dos autos e se fazem, então, uma triagem. Olha, esse caso aqui é para psiquiatria, esse caso aqui é uma discussão de cuidados da saúde da ginecologia, esse aqui é uma ação de indenizatória, esse daqui é uma ação securitária, esse é uma ação previdenciária. Então, existe uma abrangência muito grande de demandas, né? E lá é interessante por isso, nós temos que realizar perícias nas diversas áreas, né? A perícia começa muito antes, tá, de a gente estar presente com o indivíduo, né? Tá? Começa na triagem já, né? Onde é feita uma triagem do processo. Depois o processo vai para o perito que vai atuar. O perito faz um estudo desse processo antes mesmo do dia dele atender.
Quando ele atender, ele já desenvolveu, ele sabe quais são as características daquela demanda, o que ele tem que fazer, o que ele tem que buscar, qual é o objetivo, e aí, então, é feito um agendamento de perícia e é feito, então, a perícia propriamente dita, né? A maior parte das perícias são presenciais, as pessoas vêm e a gente examina, e aqui tem uma outra característica muito interessante. A propedêutica médico-pericial, ela é muito diferente da propedêutica médico-assistencial, dessa propedêutica que a gente aprende na faculdade. Tem nuances e características muito diferentes. Daí a importância do preparo do perito. E a perícia não acabou a hora que eu acabei o atendimento. Eu gasto muitas vezes, muito mais tempo para elaborar o laudo depois. Aí a gente faz a elaboração do laudo e encaminha o juiz, e se vocês acham que a perícia acabou, não acabou, porque depois vem contestações, esclarecimentos. Então, essa, assim, numa rotina médico-pericial de atendimento, é mais ou menos isso, mas com nuances e características de cada área. E o que é muito interessante, mas muito interessante mesmo, é que todo dia a gente tem estado a dar um parecer de uma coisa que a gente tem pouco conhecimento, né? Parece estranho eu dizer isso, né? Mas vocês não são peritos, vocês não são experts, têm pouco conhecimento. Sim, a gente tem que discutir muitas vezes questões de subespecialidades ou questões que não são do nosso dia a dia. Por exemplo, a solicitação, uma demanda judicial de um acompanhante de sala para uma criança que tem transtorno do espectro autista, por exemplo. Então, nós somos instados a emitir um parecer da necessidade ou não deste profissional. Então, é uma especialidade que a gente aprende todo dia. Eu, apesar de ter quase 40 anos de perícia, todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia. Então, isso é o que me instiga muito na perícia. Então, eu sou um entusiasta disso, acho que vocês escutando eu falar, vocês observam que eu sou um entusiasta da perícia, né? Mas essa é a nossa rotina, né? Legal. O Jonas, Richard, quer comentar mais alguma coisa? Aqui, o senhor falando de entusiasta, aqui duas acadêmicas falando inspirada. Estou inspirada. Aí, tá vendo? Surte efeito. Tenho mais uma. O Jonas ou o Richard querem fazer mais alguma colocação dessa pergunta? Aí temos mais uma só. Então, vamos lá. A Luciana Elisa, boa noite. Gostaria de saber se vocês promoverão cursos pelo site do Instituto. Fiquem à vontade. E essa aí é para o Jonas responder, né? Bom, na verdade, não é o objetivo da live, mas assim, só para quem não sabe, eu, Elcio e o Richard, eu tenho o prazer e a honra, eu acho que o Yuri sabe o que eu estou falando, de poder ser sócio do Elcio e do Richard e poder compartilhar, inclusive, a parte profissional e não só de amizade no nosso instituto. Nós criamos o Instituto Periciar, que é um instituto que justamente ele visa qualidade, excelência, e nos auxílios a processos de advogados ou provavelmente médicos diretamente. É bem amplo, eu não vou ficar me estendendo quanto a isso, mas assim, o foco nosso é a excelência. Quanto a curso, existe sim uma ideia, mas nada assim a curto prazo, porque, como eu falo, nós somos muito preocupados com excelência. Para elaborar um trabalho com excelência é muito demorado, e a gente está criando as ideias, compondo algumas coisas. Já existe várias coisas no site, quem tiver curiosidade, depois acho que o Yuri pode passar, deixar aí nos comentários. Tem vários artigos que o Elcio escreveu, coisa que o Richard escreveu, coisa que eu escrevi. Existem artigos que o nosso grupo lá do IMESC escrevemos, que estão publicados em revistas. Então, assim, tem vários conteúdos que, para quem está curioso, quem quer conhecer um pouco mais, vale a pena. Agora, o curso,
propriamente disso, é uma ideia, essa coisa está começando a criar. A gente não tem ainda um formato específico, mas é uma coisa que futuramente, quem sabe, a gente pode fazer esse tipo de coisa certamente. É muito interessante levar conhecimento, né? Compartilhar conhecimento. Eu acho que desculpa a palavra que eu falei, levar, eu estou sendo muito arrogante. Quero compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento é fundamental. E a perícia médica exige um entendimento diferenciado. Foi o que eu acho que a propedêutica ortopédica é totalmente diferente daquela que eu faço no consultório, daquela que eu faço no ambulatório, daquela que eu faço na perícia. Então, você precisa de treinamento e isso aí requer estudo. E quanto ao curso, quem sabe um dia cria a ideia já existe, mas vamos ficar devagar, o intuito é fazer coisa muito bem feita, muito bem feita. No mesmo site, quem quiser depois entrar em contato com a gente, qualquer dúvida, pode mandar e-mail pessoal para mim, não tem problema, eu mando resposta, eu posso até demorar um pouquinho, desculpa que minha vida também é bastante corrida, só perde para do Richard, mas tudo tranquilo. Eu agradeço, Yuri, sinceramente eu agradeço, obrigado pela oportunidade, principalmente por ver essas desculpa, tá entre parênteses, tá entre aspas, a molecada se preocupando com isso, que é fantástico isso, é fantástico, é muito legal ver a gente poder, inclusive, falar que duas ficaram interessadas, despertar uma luzinha lá, muito legal, já plantamos uma sementinha, isso é excelente, já valeu a noite, né, Elcio, já valeu a noite. Eu também queria agradecer, Yuri, aí, a participação, agradecer meus colegas aqui, meus, mais que colegas, sócios, amigos aí, né, da gente participar, foi muito legal aí, gostei muito, e estamos à disposição aí, qualquer coisa a gente acha um lugar na agenda, né, e obrigado aí pela audiência de todos, e qualquer coisa, entrem aí no site, né, institutopericiar.com.br aí, vocês têm várias coisas legais lá, e também a gente atua lá dentro do IMESC também, estamos aí em vários settings, aí, em vários locais aí de perícia médica, né, e boa sorte para todos aí. Legal. Professor Elcio, alguma consideração? Não, eu agradeço novamente, já tinha agradecido, agradeço novamente, e bem lembrado pelo Richard, quem quiser nos visitar às terças-feiras no IMESC, a gente vai estar lá, vai ser muito interessante, vão ver a dinâmica do nosso trabalho. Infelizmente, nessa situação que nós estamos agora, nós estamos um pouco restritos, né, nos atendimentos, né, mas, se Deus quiser, dentro em breve, a gente vai voltar de forma plena, né? Eu agradeço a todos vocês e me coloco, como os nossos outros colegas, à disposição, viu? Um abraço. Legal. Eu agradeço imensamente cada um de vocês, a oportunidade, a oportunidade de vocês que me deram essa oportunidade da gente discutir, trazer isso para outras pessoas, para os acadêmicos de medicina, enfim, operadores do direito que forem nos acompanhar, ver aqui no canal. Esse vídeo vai ficar disponível para o pessoal aí poder ver em outro momento oportuno. Muitas pessoas falaram, não vou conseguir ver, mas vou ver depois gravado. Então, é muito interessante isso. Eu agradeço imensamente pelos ensinamentos, pelo nosso papo aqui, de fato, né? O papo de legista finalmente é um papo agora. Então, enfim, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo aprendizado, realmente pelo apoio de vocês. O pessoal aqui agradecendo bastante pelo papo e tudo mais. Então, o contato do professor Elcio, Dr. Richard, do Jonas, Dr. Jonas, a gente tem ali do site, foi passado, www.institutopericiar.com.br. Tem também no Instagram, a gente troca algumas publicações de vez em quando aí. Então, e o Papo de Legista, a gente está sempre aberto lá, siga a gente. Não deixa de deixar o seu like aí no vídeo e também de divulgar esse bate-papo que a gente teve hoje
com certeza terá outros. O convite já é feito já para esses mestres da minha carreira médico-legal aqui. Eu agradeço muito e uma boa noite a todos. Um abraço. Abraço.